Maurício Saturiali, do Instituto Federal do Tocantins, representando a professora Fernanda Tactani, pesquisadora do Observatório de Biopolítica. Com a palavra. Alô? Obrigado. Então, como estamos vendo, o objetivo desta audiência é compreender melhor o que é gênero. Então, vamos direto ao ponto. Os estudos de gênero afirmam o seguinte, vou tentar apresentar um pouco do ponto de vista da academia, porque esse termo não surge nas casas de leis, não surge na mídia, apesar de circular, mas surge na academia. Então, os estudos de gênero afirmam o seguinte, de um lado, nós temos o sexo, que é a maneira como a gente nasce, a nossa dotação anatômica, morfológica, cromossômica, genética, hormonal. E do outro lado, nós temos o gênero, que é a maneira como nós nos percebemos, a percepção interior da nossa identidade. E como nós aparecemos aos outros, então, a nossa condição social, histórica, cultural, exterior. Em épocas anteriores, quando falo anteriores, estou me referindo à primeira e segunda onda do feminismo. Então, mais ou menos, é difícil, né, essa cronologia, mas mais ou menos até a década de 80. Em épocas anteriores, os estudos de gênero, nos estudos de gênero, se acreditava que o sexo dependesse da natureza, enquanto o gênero dependia da cultura, da sociedade, do ambiente e do próprio livre-arbítrio, das escolhas que cada um faz. Porém, a partir dos anos 80, os estudos de gênero que nós podemos considerar mais recentes começaram a acreditar que nós não temos uma identidade definida e estável. E aí tem um X da questão. Então, é como se nós disséssemos que no exato momento em que alguém se atreva a dizer que eu sou alguma coisa, a partir disso, ele está me aprisionando na sua visão opressora e autoritária. Está me colocando dentro de está me cerceando dentro de uma categoria, de uma jaula. Então, esse tipo de estudos mais recentes criticam tudo que é considerado natural ou normal e exaltam todo tipo de sexualidade diferente da heterossexualidade. Então, exalta a homossexualidade, bissexualidade, pansexualidade, assexualidade, intersexualidade, polissexualidade. Né? Nessas outras formas de sexualidade, a idade dos envolvidos, o número dos envolvidos, o gênero dos envolvidos, as relações parentais, familiares dos envolvidos nestas relações sexuais, tudo isso não conta mais nada. Me parece que esses estudos tenham um certo viés ideológico, por isso é até certo ponto justificável chamá-los de ideologia ou ideologias, quem sabe, ideologias de gênero. Ao final de contas, o que é uma ideologia? É um sistema de ideias, sem base científica, sem suporte empírico, experimental, que se apresenta com uma visão abrangente, exaustiva da realidade, que tem um sonho, tem uma utopia, tal quer revolucionar o presente para se chegar a essa utopia. Então, em que acredita a ideologia de gênero? Acredita que a minha natureza, o meu sexo, não sejam importantes para definir a minha identidade, minha orientação ou opção sexual. E acredita também que a diferença sexual entre homem e mulher não seja importante, necessária, fundamental, conditio sine qua non, para a constituição de uma família. Dentro dos estudos de gênero, temos uma quantidade enorme de teóricos. E eu aqui tenho só 20 minutos, e nem isso, né? Então, o que eu vou fazer? Vou tentar apresentar muito rapidamente para os senhores uma delas, que é a senhora Judith Butler. É claro, nós temos uma enorme quantidade de teóricos, né? Poderíamos falar aqui da Gayle Rubin, que é uma antropóloga norte-americana, que conta, que pesa muito na formação da própria Butler,
Poderíamos falar de uma companheira da Butler, que é uma historiadora também norte-americana, Joan Scott, a Hewen Connell, que é uma socióloga australiana, a brasileira, que faleceu há poucos anos, a doutora Safiotti, né, a socióloga feminista, a qual, diga-se, assim, de passagem, sempre foi um pouquinho crítica com o gênero, né? Ela gostava mais da categoria de patriarcado e até o fim ela temou contra o gênero. Ou até a italiana Teresa de Lauretis, né, que é italiana, mas que vive já há muito tempo nos Estados Unidos e que é a que cunhou o termo queer, né, que depois é aproveitado pela Butler. Bom, poderíamos ficar aqui a tarde inteira, mas não vamos fazer isso. Sobre a pertinência de trazer como protótipo da ideologia de gênero, dos estudos de gênero, a Butler. Eu vou dar a palavra ao próprio professor Leandro Culling, que no ano passado convidou a Butler aqui para o Brasil, e que é professora da UFBA, né, da Federal da Bahia, e que disse que a obra de Judith Butler é um marco no feminismo e nos estudos de gênero, uma das fontes mais importantes no mundo. Eu faço questão de dizer isso porque numa audiência pública lá no Tocantins, na OAB, na seccional Tocantins, a minha colega de mesa, debatedora e oponente, a professora Bruna, da UFT, depois das minhas colocações, ela disse, não, mas a Butler não é só ela, tem muitas outras. Tudo bem, mas na hora de convidar, quem convida é a Butler. E ela é referência mesmo, né? Então, quem é Butler? É uma filósofa, né, formada na Universidade de Yale, docente de retórica e literatura comparada no campus de Berkeley, da Universidade da Califórnia. Apesar de ser esta docente de literatura comparada e de retórica, ela não produz muito nesta área, produz mais mesmo na área dos estudos femininos e da teoria queer. E no ano passado ela circulou aqui no Brasil, esteve na Bahia, participando do segundo seminário internacional, que, por sinal, o título dele é o título de uma das obras dela, Desfazendo o Gênero, e depois prestigiou o primeiro seminário queer no SESC Vila Mariana, e na Unesp participou do primeiro Congresso Internacional e do segundo Congresso Nacional de Literatura e Gênero. E nesse livro, Problemas de Gênero, que é considerado um marco também na história dos estudos de gênero e estudos feministas, ela tece um diálogo enorme com uma quantidade enorme de teóricos, com a Kristeva, com a própria Simone de Beauvoir, com Freud, com Lacan, com a Rigaret, com Claude Lévi-Strauss, né? E ela dá uma puxadinha de orelhas nas feministas também. Diz que está na hora, já há muito tempo ela diz isso, está na hora de as feministas parar com esse negócio de querer defender a identidade feminina. Não existe, diz ela, mulher, não existe mulheres, não existe identidade feminina. Eu vou tentar explicar um pouco isso com exemplos, né? Então, a primeira coisa que a ideologia de gênero assim como ela circula na mídia, a primeira coisa que se diz a respeito dela é que ela seja científica. Inclusive, nós temos uma nota técnica publicada em 2015, a nota técnica número 24, de uma coordenação de direitos humanos do MEC, dizendo justamente isso, que os estudos de gênero têm que ser introduzidos na escola justamente porque representam um campo de conhecimento científico construído com bases acadêmicas e reconhecidos internacionalmente. Bom, isso não me parece ser exatamente a verdade, para não dizer que é uma falácia, né? Na realidade, os estudos de gênero não têm nenhuma evidência empírica experimental. Não só não tem, como eles fazem questão de não ter. Que possa sustentar as teorias deles. E por que fazem questão de não ter? Porque a maior parte deles tem uma procedência Foucaultiana. E o que diz Foucault? Né? Foucault diz que tudo é discurso, né? Que não há realidade. Ou se há, não tem como ter acesso a ela. Então, tudo se resolve num discurso, numa narrativa.
e os discursos dos cientistas, falo dos cientistas das áreas naturais, são discursos a serviço de um sistema opressor, né? Então, não adianta eu aqui vir com pesquisas que demonstram, que colocam evidências contra os estudos de gênero. Não adiantaria isso. Não vou adentrar nessa seara. Vamos, então, ver, no próprio livro da Butler, essa questão da ciência, da cientificidade dos estudos de gênero. Na página 66, ou melhor, antes, na página 26, a Butler se pergunta, mas, ao final de contas, o que é sexo? É ele, o sexo, natural, anatômico, cromossômico ou hormonal? E continua. Dizer que o sexo é algo natural não seria um discurso a serviço de interesses políticos e sociais? Então, o corpo e o sexo não seriam, em si mesmos, também uma construção? Então, temos aqui a derrubada da anatomia, da endocrinologia, da genética, da biologia. Temos uma desconstrução. Tudo é discurso, tudo é narrativa a serviço de um poder oculto que age invisível por trás, agiria invisível por trás do cientista. Aí eu entendo aquele parágrafo 7, quando eu li a nota do MEC, me chamou a atenção o parágrafo 7 desta nota, ano passado, que diz que a escola participa ativamente na construção dos corpos. Ora, como construção dos corpos? Não entendia bem isso, né? O corpo, será que nós não nascemos com um corpo? Esse corpo precisa ser construído na escola? Mas é claro, quem escreveu esta nota técnica, número 24/2015, estava perfeitamente alinhado com o espírito butleriano, né? Então, segundo esse espírito, o corpo não é essência, não é natureza, é puro e mero discurso. Página 67. O sistema, escreve Butler, o sistema heteronormativo se perpetua em sua aparente naturalidade e normalidade graças à repetição constante de suas ficções reguladoras. O que está dizendo Butler? Existe um sistema heteronormativo, que ela chama também de falocêntrico. Esse sistema não é natural, esse sistema não é normal. Ele é naturalizado, ele é normalizado. E como ele faz para se naturalizar? Para ficar nas nossas mentes parecendo como se fosse natural, como se nós tivéssemos nascido assim. Como ele faz para ele se tornar nas nossas mentes algo normal? Usa aquilo que a Butler chama de ficções reguladoras, que são 3. Primeiramente, aquilo que ela diz, binarismo. Esse negócio de dividir a humanidade em homens e mulheres. Esse é o binarismo. Isso aí não é natural, diz ela. Isso é adquirido. E como se adquiriu? Com uma repetição constante de falas, de normas, de leis e de discursos que circulam, né, na nossa sociedade. Segunda ficção reguladora. A univocidade do sexo. Quer dizer, quem é homem, univocamente está voltado para as mulheres. Não tem outra direção para a qual ele pode olhar. Se sou homem, tenho que me dirigir necessariamente para as mulheres e vice-versa. E a terceira ficção reguladora, que é aquilo que ela chama de coerência entre sexo, gênero, desejo e prática sexual. Então, se eu nasci homem, automaticamente vou ter uma identidade masculina, um desejo que me impele para as mulheres e vou exercer práticas sexuais masculinas, né? E vice-versa. Muito bem. Vamos à página 67. Pelo fato de estarmos dentro desse sistema, diz Butler, sem chance alguma de sair dele, que as feministas não se iludam, ela coloca aqui no livro, sem chance alguma de sair dessa heteronormatividade, a única reação que nos cabe é inverter essa repetição constante mediante práticas subversivas. E ela pergunta,
que problemas, que confusões, que perturbações, que gêneros alternativos podemos engendrar. O que nós podemos fazer para derrubar, para implodir esse sistema? Então, vocês vejam, a Butler e todos os ideólogos, de uma forma geral, não procuram investigar cientificamente, como diz o MEC, se porventura a heterossexualidade não seja uma norma imposta, não de fora para dentro, mas seja algo inscrito na própria natureza do ser humano. Para a ideologia de gênero, com efeito, não há natureza, não há sujeito, tudo é discurso. E a propósito destas alternativas subversivas de que a Butler escreve, ela diz o seguinte, sugere o seguinte, é inegável que os direitos matrimoniais homossexuais sejam importantes. Isso foi uma conquista que nós fizemos, né, das uniões civis. Porém, ela diz, mas o casamento deveria ser concedido também a quem não é nem hetero e nem homo. Por exemplo, diz ela, deveria ser permitido casar a um grupo com mais de 2 pessoas. E também a quem queira se casar com um familiar. E ainda ela diz, não queremos estar incluídos apenas nas instituições que já existem. Queremos criar outros modos alternativos de relacionamento sexual. Para concluir. Ixi, estou longe. Precisamos, depois nós vamos retomar. Estou muito longe. Bom, então eu vou pular esta questão aqui, eu estou tentando demonstrar que não há nada de científico no sentido de empírico e experimental, né? Agora eu vou tentar, rapidamente, peço vênia, me conceda um minutinho a mais. A segunda coisa que é propagandeada na mídia a respeito da ideologia de gênero é que essa ideologia, esses estudos queiram defender a mulher e as minorias sexuais. Isso também me parece não ser exatamente verdadeiro. Como já foi dito aqui pelos colegas, a ideologia de gênero quer, na realidade, desconstruir a família, a heterossexualidade, todas as identidades, inclusive as identidades da mulher e das minorias sexuais. Inclusive, quer desconstruir a ideia mesmo de sujeito. E vou demonstrar. Página 9. O gênero masculino e o gênero feminino são uma ficção, uma insistente repetição de comportamentos que passam como reais, mas que não tem nada de natural ou real. Ser mulher, atenção ao que ele escreve, ser mulher não é um fato natural, mas uma performance cultural, equivalente à performance de uma drag queen. Então aqui estamos colocando no mesmo patamar a feminilidade de uma mulher biológica com a feminilidade de uma drag queen, sem desmerecer ninguém. E continua, como a noção de feminino não pode mais ser considerada uma noção estável, é chegada a hora de o feminino parar de lutar em defesa da identidade feminina. Em vez disso, devemos nos perguntar que possibilidades políticas se nos oferecem ao criticarmos radicalmente as categorias de homem e de mulher. E continua na página 17, mulher e homem são apenas construções imaginárias. Então, o que está acontecendo nesse conjunto de estudos mais recentes? Assim como o gênero... Então, peço para vocês prestarem um pouquinho de atenção. Num primeiro momento, o conceito de gênero foi utilizado para se sobrepor ao conceito de natureza. O que estamos assistindo agora é que o gênero virou também uma jaula, uma prisão. Então, o conceito de livre-arbítrio, a minha vontade, eu decido de maneira fluida, líquida, transitória, aquilo que eu serei hoje, amanhã e depois de amanhã, isto está se sobrepondo ao gênero. Estamos aqui discutindo gênero, na realidade o mundo se encontra numa etapa pós-gênero. É isso que está acontecendo na realidade. Então, na página 23, a Butler diz, apelar para a categoria de mulher como objetivos meramente estratégicos não resolve nada.
tampouco resolve recusar o sistema que nos constrói como mulheres, ao mesmo tempo em que nos aprisiona. Então, o que ela está dizendo? Não adianta fazer de conta que existem mulheres, o chamado essencialismo estratégico, que foi muito debatido lá em São Paulo ano passado, e não adianta bater de frente com o sistema que nós estamos dentro desse sistema. Então, qual é a proposta de Butler? A única luta possível é a crítica às identidades consideradas normais e naturais. Essa crítica deve levar à legitimação daquilo que ela chama construções identitárias variáveis. E isso é o gênero hoje. Isso é gênero. As construções identitárias variáveis, flexíveis, líquidas, transitórias. O novo feminismo, continua Butler, deve lutar pela inclusão de todos os gêneros possíveis e imagináveis, provocando assim a subversão ou implosão do próprio sistema. Essa é a verdadeira concepção de gênero que vale hoje. Esse é o verdadeiro escopo da ideologia, por isso chamamos de ideologia. As minorias não são levadas em conta em si e por si mesmas. Estão sendo instrumentalizadas, manipuladas política e estrategicamente para o desmanche de um sistema, para a reconstrução utópica de uma sociedade nova, de um mundo novo, de um homem novo. Bom, haveria muitas outras coisas, quero só frisar uma última, por favor. Olha que interessante isso. Na página 206, quase terminando o livro. Preste atenção, para nós, diz a Butler, para nós, não há um ou dois sexos, mas tantos sexos quanto há indivíduos. A proliferação ilimitada do sexo acarreta, logicamente, a negação do sexo como tal. Se o número de sexos corresponde ao número de indivíduos existentes nesse mundo, o termo sexo não terá mais qualquer aplicação genérica. E eu penso, me parece, então é como se ela estivesse dizendo, se tudo é sexo, nada é sexo. E me parece que essa mesma lógica esteja sendo aplicada nos estudos de gênero à família. Seria um pouco como dizer, o que dizem os estudiosos de gênero? Não há um só tipo de família. Há tantas famílias quanto as contingências da vida podem produzir. Então, a proliferação ilimitada de arranjos ou configurações familiares produz, primeiro, uma enorme multiplicação de tipos familiares. E, em seguida, produz a extinção da família como tal. É como se a gente dissesse, se tudo é família, nada é família. Bom, concluo. Tem uma coisa importante. Tem uma teórica indiana do pós-colonialismo, que vive já há tantos anos nos Estados Unidos, chamada Gayatri Chakravorty Spivak. A senhora Spivak tece uma crítica que eu acho muito pertinente. E o que ela diz? A ideologia, claro, ela não diz ideologia de gênero, ela está uma pós-colonialista. Vou ter que pedir o senhor para concluir. Sim, eu sinto muito, sim. mas nós vamos precisar concluir agora. Ela diz, os estudos de gênero, de fato, não conseguem ser porta-voz dos marginalizados, dos quais estão roubando a identidade e a essência. Spivak continua dizendo que a ideologia de gênero, os estudos de gênero, enfraquecem a luta jurídica e política, aqui estamos em Casa de Leis, a luta jurídica e política em favor da mulher e das minorias. Por quê? Porque ela está destruindo, diz a Spivak, todo o conceito de sujeito, de identidade e de essência. Bem concluído. Eu quero agradecer, então, as palavras do professor, que veio também contribuir com essa exposição. Eu queria já pedir aos deputados acompanhando. Então, passa, então, a palavra agora à doutora Liliana Bittencourt, que é membro da entidade da Rede Nacional de Direitos e Defesa da Família. Eu prefiro. Obrigada. Bom,
Deputada Flávia Moraes, boa tarde, né? Nós somos conterrâneas também, né? Sou de Goiás também. Na sua pessoa, cumprimento todos os demais componentes aqui da mesa. É um prazer estar com todos os senhores. Com certeza, uma honra também poder tentar esclarecer alguma coisa sobre essa questão que tem agitado tanto a movimentação aqui na casa e na literatura e na mídia, para que a gente possa tentar jogar luz sobre a palavra gênero e de onde é que ela surgiu, né? De onde que ela veio. Bem, daqui a pouquinho eu vou fazer uma citação, que eu vou tentar mostrar aqui um gráfico para os senhores todos, mas eu já começo de logo lembrando esse artigo de onde os gráficos foram retirados, que é de um professor da Universidade de Harvard, David Haig. Se chama o inexorável crescimento do gênero e o declínio do sexo. Mudança social em títulos acadêmicos pesquisados em artigos científicos de 1945 a 2001. O professor David Haig começa o seu artigo com uma coisa que é muito esclarecedora. Ele faz uma bonita citação de uma novelista chamada Mary Ann Evans, conhecida como Georgia Eliot, e em que um dos seus livros, ela usa a expressão gênero feminino. E ele diz que, procurando essa palavra no dicionário Oxford de inglês, lá está registrado que a palavra gênero não é usada propriamente, a não ser de um modo jocular, ou seja, apenas como em brincadeiras ou em situações em que se usaria a expressão gênero para referir-se a situações não muito sérias, né? Inspirado nessa questão e no que ele observou nos artigos acadêmicos, especialmente em relação aos títulos desses artigos, a palavra gênero começou a aparecer com mais frequência depois dos anos 60, e nós vamos tentar entender como que isso aconteceu para tentar interpretar melhor os gráficos que ele vai produzir. Salvo engano, o padre Paulo Ricardo já havia mencionado um psicólogo neozelandês chamado John Money, que foi fazer a sua carreira nos Estados Unidos. Parece que ele queria um PhD, não conseguiu, isso não estava disponível na Nova Zelândia, ele foi para os Estados Unidos. E, depois de ouvir algumas palestras que o influenciaram bastante, de algumas outras pessoas que trabalhavam na área da psicologia na época, ele se formou em 44. A partir de 1955, esse psicólogo, John Money, ele começa a apresentar em conferências, congressos de pediatria, a ideia de uma coisa chamada papel de gênero. Essa expressão não tinha significado nem conteúdo até então. Era uma expressão sacada do bolso por esse psicólogo e ligada às pesquisas que ele aparentemente fazia e que resultaram num caso famoso, que todos devem já ter ouvido falar, da família Reimer, em que uma criancinha, David Reimer, acabou sendo criada pelos pais como menina, Brenda, e acabou numa tragédia familiar, que, salvo engano, tem um documentário da BBC disponível no YouTube a respeito disso. Qualquer pessoa pode acessar, as que se chama John Money, e a história de um menino sem pênis, A Boy Without a Penis. Qualquer pessoa pode acessar e olhar, acaba numa terrível tragédia, em que o John Money tinha convencido a família de que
devido a uma questão biológica da criança, que tinha sofrido uma deformação, ela poderia ser criada como menina, sem jamais ter revelado a sua identidade. E aqui é que vem a palavra-chave da questão, ao meu ver, que é a identidade. Esse artigo a que eu me referi, ele é bastante técnico e ele não entra nessa questão da identidade da pessoa, do sujeito humano. Mas nós vamos observar como é que uma palavra, uma vez introduzida no sistema legal, principalmente aqui, que é uma casa de leis, né, isso para nós interessa muito, como ela é capaz de, digamos assim, alienar as pessoas da sua própria identidade. E essa é a questão com a palavra gênero. Vamos tentar ver como que isso acontece. Nesse artigo, eu não sei se eu vou conseguir reproduzir aqui todos os gráficos, mas nós temos alguns gráficos que o autor, pelo número de artigos pesquisados, que foram mais de 30 milhões de títulos que ele pesquisou, ele preferiu apresentar aqui numa escala logarítmica, então talvez seja necessário explicar alguma coisa. Ele apresenta três... não está indo? Foi. Ele apresenta quatro abordagens. Ele procura títulos contendo a palavra sexo e a palavra gênero em artigos científicos da área de ciências naturais, na área de psicologia e na área de artes e ciências humanas. Tá? Na arte de sociologia, desculpe, na área de artes e ciências humanas. E o que ele vai apresentar para nós é a incidência da palavra sexo e da palavra gênero por 1000 artigos em cada uma dessas áreas, e no último slide, a razão entre gênero e sexo, tá? Nos títulos dos artigos acadêmicos. E o que a gente pode observar de muito importante? Que, lá nos anos 60, tá? Nos anos 60, a incidência da palavra gênero é baixíssima nas ciências naturais, é baixíssima nas ciências sociais e é baixíssima também nas ciências humanas. Aconteceu alguma coisa, mas a gente vai tentar voltar. Se tiver alguém que possa dar um apoio, obrigada. Isso, é só para pôr maiorzinho aqui. O que a gente percebe? Que a palavra sexo era a palavra que era usada para descrever questões biológicas, questões psicológicas, questões sociológicas, e usada nas artes também nos títulos dos artigos acadêmicos, e que nos anos 60 o uso da palavra gênero era praticamente zero. Houve um gradual aumento na academia, que a gente pode perceber em todos os gráficos, e esse aumento ele sobe a partir dos anos 90. Tá? Ele começa a subir nos anos 70 e começa uma subida muito alta, muito rápida, exponencial, nos anos 90. O que isso, na realidade, quer dizer, simplificando o nosso raciocínio? Que a academia conhecia a palavra sexo e praticamente desconhecia o uso da palavra gênero como uma categoria acadêmica importante. No entanto, desde os anos 70, 80, a academia começou a falar de gênero. O que é a academia? Aquele território mais restrito, mais fechado das universidades, das pesquisas de graduação e pós-graduação. E o que a gente percebe como coincidência, que a gente vai perceber que não é depois uma coincidência? Que o nível de investimento, financiamento de pesquisas nessa área começa a subir na mesma época. Tá? Ela começa a esquentar nos anos 60, 65, 66, 68.
tenho aqui artigos comigo publicados nessa época, né, que são os primeiros artigos que começam, meio tentativamente, tratar dessa questão do gênero. E a gente vai observando, se vamos pesquisando, que essas pesquisas, na época, acadêmicas, tinham financiamento cada vez mais acelerado, proveniente principalmente de grandes fundações norte-americanas. Uma delas é a Fundação Ford. Basta a gente estudar a história dela, que está disponível em vários acessos na internet, que a gente vai descobrir, que nós vamos descobrir, que houve um momento em que a Fundação Ford, na época que ela era presidida por um cientista chamado McGeorge Bundy, ela foi procurada incessantemente por feministas, por mulheres que estavam desenvolvendo esses estudos nas universidades, dentre elas Adrienne Germain e outras, e, inclusive porque havia ali também já algumas mulheres que tinham desenvolvido algum trabalho anterior, como nos conta a Susan Hartman, na história que ela conta da Ford, das feministas, que se chama The Other Feminists, as outras feministas, e, na época, havia um papel relevante para Susan Beresford nessa fundação, e nessa efervescência dos anos 60, houve um convencimento do Conselho da Ford de que deveria haver um investimento bem grande a respeito dessas questões sociais, e fundou-se, com auxílio da Ford, um auxílio de milhões de dólares, o que se chama de Estudos da Mulher, Women's Studies. Tá? Há uma autora que é uma comentarista política dos Estados Unidos, que se chama Heather McDonald, uma comentarista bem conceituada, política. Ela se descreve como uma conservadora secular, ou seja, sem ligação nenhuma com religião. Ela escreveu um artigo muito interessante em 2003, chamado Os Bilhões de Dólares que Tornaram as Coisas Piores. E ela faz aqui uma avaliação de que os resultados de 1960 em diante da atuação da Fundação Ford foram desastrosos. Porque o que ela diz? Ela diz o seguinte, que, no começo, tá, as grandes fundações, como Carnegie, Rockefeller, etc., tinham uma certa restrição bastante intensa a ter qualquer atuação em áreas sociais que não fossem as áreas de foco deles, como, por exemplo, eliminar doenças, levar a educação, etc., etc., que é como começou. Ela cita, inclusive, uma manifestação do Carnegie, do presidente da Carnegie, que era o Alan Pfeiffer. Ele diz o seguinte, que não era desejável que houvesse novas organizações comunitárias que fossem agressivas e que a Ford pudesse, digamos assim, dar suporte a elas. Quando se chega no final... Diana. Eu tenho um pouquinho ainda a falar aqui, mas eu já tento concluir. Quando se chega ao final dos anos 60, e principalmente nos anos 70 e 80, muda totalmente o papel da Fundação Ford e ela se lança completamente no trabalho de levar dinheiro aos milhões para essas atuações, que são as atuações de ativismo de mulheres no Women's Studies e, posteriormente, de estudo de gênero. Tá? Isso aconteceu já nos anos 80, intensificou-se nos anos 90, e, recentemente, agora em 2014 e 2015, a Fundação Ford declarou, através do seu atual presidente, que todo o seu investimento daqui para frente, que ela vai fechar todas as outras áreas, e todo o seu investimento daqui para frente vai ser na questão da combate à desigualdade e apoio a questões de gênero, dentre outras, mas sim
principalmente na desigualdade. Um minuto. Deputado, eu vou pedir só para concluir com calma aqui, porque realmente o material é grande. Mas nós vamos ter que combinar o tempo, porque a gente tem outros oradores e vários deputados que querem participar. Sim, perfeito. E nós vamos estar exigindo um pouco mais do tempo dos senhores. Tá bem. Nós podemos ir depois para os debates, não é isso que eu entendi? O importante é dizer, olha, ninguém falava em gênero, essa palavra não tinha um conteúdo definido, e aí ela começou a emergir de um modo artificial, como os gráficos podem mostrar ali. E as palavras, elas podem ser mudadas, as coisas não, né? Mas se você muda as palavras em relação a determinadas realidades, principalmente se você coloca essas realidades na lei, como ela já está, na Lei Maria da Penha, na Convenção de Pequim, na Convenção de Belém do Pará, e depois quer definir o que essa palavra contém, você vai aí correr o risco de tentar esvaziar a realidade, que são as coisas, do conteúdo que as palavras apenas indicam. E, para encerrar, então, eu gostaria de lembrar que, de fato, houve até uma investigação a respeito dessa palavrinha no Congresso americano. Assim como nós estamos hoje numa audiência pública para discutir isso, em 1995, logo antes, poucos meses antes da Conferência de Pequim, de Beijing, o Congresso americano foi chamado na sua Casa dos Representantes, ou seja, dos deputados, por um dos deputados chamado Chris Smith, que está em atividade até hoje. Ele ouviu muita gente, Madeleine Albright, um punhado de gente. Por quê? Porque os Estados Unidos queriam mandar uma delegação para Pequim com dinheiro público e estava na berlinda a questão do porquê mandar uma delegação para um país em que não se respeitam os direitos das mulheres, etc., etc. E aí o que aconteceu? A palavra gênero foi discutida. A palavra gênero foi discutida ali. E o que se percebeu? Que todo mundo ali que estava participando estava denunciando que essa palavra ia ser inserida na Conferência de Beijing nos documentos oficiais. E isso adredemente. Então, a ideia, para concluir, é que nós temos que nos preocupar em saber a origem dessa ideia e como é que ela foi desenvolvida. Obrigada pela tolerância. Eu que agradeço, doutora Liliana, pela enorme contribuição com esse debate, com essa discussão. Quero dizer que a senhora retornará com a palavra, a gente só quer poder ouvir. Paulo Ricardo de Azevedo Júnior, de Cuiabá. Ave Maria. O senhor recomenda, Boa tarde a todos. Quero, antes de mais, agradecer o convite da comissão, a honra de estar aqui e de, nesta Casa de Leis, realmente debatermos um assunto tão importante para o nosso país, para a defesa verdadeira dos direitos das mulheres e, sobretudo, para aquilo que é a necessidade de que essa Casa de Leis proponha legislações que representem mesmo esta necessidade, como foi apresentado pela doutora Amini, né, de defender a mulher. Agora, o que nos cabe aqui dizer, já desde o início, é o seguinte: se nós vamos defender o direito da mulher, nós temos que considerar que, a partir da Conferência Internacional de Direito de Defesa dos Direitos das Mulheres, em Pequim, a palavra gênero entrou como um vírus que roubou a agenda do verdadeiro direito das mulheres. Por quê? Porque acontece o seguinte: foi feita toda uma
articulação para, a partir da década de 90, se substituir sistematicamente a palavra sexo, que era aquilo que se usava antes, pela palavra gênero. A palavra gênero parece até mesmo uma palavra, digamos, mais polida, mais educada do que sexo, porque sexo tem essa conotação de relação sexual, né? Então, parece ser mais educado você dizer gênero. No entanto, isso foi um vírus que foi introjetado na agenda da verdadeira defesa do direito das mulheres, de tal forma que ela foi raptada para fazer uma outra coisa, que é desconstruir a família natural, nesta complementariedade de homem e de mulher, que gera a vida, como, aliás, foi até apresentado pela nossa expositora, né, doutora Amine Haddad Campos. Para a gente entender de onde vem isso, nós precisamos, então, começar com um pouco de história. Tudo começou no século XIX, com um senhor chamado Karl Marx, que, antes de morrer, deixou escritos, anotações de um estudo que ele fez, que não foi publicado em vida, foi publicado póstumamente por Engels, que é chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Nesse livro, Karl Marx explica a origem da família. E a origem da família, segundo Marx e Engels, é a seguinte: a família, essa realidade que nós conhecemos e da qual nós nascemos, é uma construção opressora. Ou seja, assim como para os marxistas existe uma opressão básica e fundamental, que é o fato de que o capitalista explora o trabalhador, Karl Marx, no final da vida, disse: não adianta nada nós estarmos agora trabalhando para o capitalista parar de oprimir o trabalhador, quando nós temos na família, na própria célula máter da sociedade, na célula básica da sociedade, nós temos a opressão. Por quê? Porque a família é o macho que oprime a mulher e os filhos como sua propriedade. Segundo Karl Marx, qual seria a origem da família? A origem da família, segundo ele, está no surgir do capitalismo. Não vamos agora entrar em debate se isso que ele está descrevendo é capitalismo ou não. Eu vou simplesmente expor a coisa como ela está lá. Mas, com a agricultura, todo mundo sabe que quando se começa a produzir na agricultura, se começa a produzir mais do que se pode consumir, há um acúmulo de riquezas. Qualquer dono de sítio sabe que você, né, produz frutas, e aí você tem mais frutas do que aquilo que sua família pode consumir. Então você vai acumular riquezas. Ora, para acumular riquezas, você precisa ter uma forma de guardar essa riqueza. Mas para guardar essa riqueza, do que adianta você guardar a riqueza se você não tem herdeiros? Então, segundo Karl Marx, a humanidade, na horda primitiva, todo mundo tinha sexo com todo mundo, livremente, sem estes preconceitos burgueses dessa instituição burguesa chamada família. Todo mundo tinha sexo com todo mundo e, portanto, não se sabia quem eram os pais do sexo masculino, quem era o pai masculino daquela criança. Sabia-se quem era a mãe, porque a criança saiu daquela barriga. Evidente? Então, já que você sabe quem é a mãe, você não sabe quem é o pai. Mas a sociedade agrária opressora, no início do capitalismo, inventou a fidelidade monogâmica, ou poligâmica, se quiser, mas em todos os casos, o fato é o seguinte: o homem tinha uma mulher ou mulheres que ele podia ameaçar de morte caso ela não fosse fiel sexualmente, porque ele queria ter certeza que todos os filhos que ela trouxesse ao mundo fossem filhos dele, para que ele pudesse deixar herdeiros. Então, para Karl Marx, a origem da família
é uma origem opressora em que o homem se coloca como o proprietário da mulher e dos filhos. O pater familias romano, que para Marx é o suprassumo da opressão, ele tem poder de vida e de morte sobre a mulher e os filhos. Portanto, a família precisaria ser destruída, desmontada. Até aqui, Marx simplesmente lançou o grito, o alarme. A origem da opressão capitalista está nesta instituição chamada família. Passaram-se anos, décadas, e isso foi deixado de lado. Por quê? Porque ninguém sabia o que fazer com essa informação. Até que, na década de 60, as pensadoras marxistas, feministas, surgiram com uma nova onda de feminismo. Essa senhora Kate Millett, com esse livro Sexual Politics, ela apresenta com muita clareza qual era a dificuldade até então. O feminismo, até aquele ponto, ele não tinha conseguido fazer uma revolução. Ou seja, ela diz com clareza, no capítulo 4, página 157, que a primeira fase do feminismo terminou em reforma e não em revolução. Mas era necessário revolucionar. Por quê? Porque se nós não mudarmos a estrutura da família, a mulher irá continuar sendo subordinada. É necessário mudar estruturalmente essa realidade chamada família. Na União Soviética, diz ela como estudiosa marxista que era, na União Soviética isso foi tentado. Se tentou, página 168. Não é? Mas o que acontece é o seguinte, ela então diz com toda clareza na página 169, a teoria marxista falhou em oferecer uma base ideológica suficiente para a revolução sexual. Ou seja, estamos de acordo com Marx. A mulher é oprimida pela família, mas nós precisamos de uma base ideológica para desmontar a família. E não temos esse instrumento para desmontar a família. Pois bem, ela então diz, nós temos que concordar com Trotsky, página 170, temos que concordar o seguinte, que os soviéticos falharam miseravelmente, não conseguiram fazer a transformação revolucionária da família. Portanto, diz Trotsky friamente, não se pode, aspas, abolir a família. Nós temos que substituí-la. Tem que colocar alguma coisa no lugar. E o que é que nós vamos colocar no lugar da família? Isso surgiu simplesmente como um clamor. Surgiu simplesmente como uma denúncia. E agora? O que é que nós vamos fazer? Menos acadêmica, mas mais radical ainda do que Kate Millett, é a senhora Sulamith Firestone. Sulamith Firestone, em The Dialectic of Sex, ela diz que nós temos que libertar a mulher da biologia. O que é o ser mulher para Sulamith Firestone? Ela diz que a gravidez é algo horrível, que o parto é algo doloroso, e nós temos que promover uma forma de reprodução onde a mulher não tenha mais que se sujeitar à biologia. É necessário fazer algo para mudar essa realidade.
Tudo isso aqui foi apresentado, mas não se sabia o que fazer com esse clamor. Está aqui, Marx, Millett, Firestone. Esses autores estão dizendo, a família é a fonte, verdadeiramente a fonte da opressão na sociedade. Nós precisamos desmontar a família. Até que finalmente apareceu, não é? Até que finalmente apareceu o instrumental. O instrumental foi aparecendo aos poucos para resolver esse problema. Uma das realidades que foi apresentada como instrumental foi a escola de Frankfurt. Na teoria crítica da escola de Frankfurt, Marx Horkheimer apresenta, aqui eu tenho o livro, chama-se Teoria Crítica, mas aqui dentro tem um ensaio, não é dele, onde ele fala daquilo que é autoridade e família. Nós não vamos resolver o problema da família se nós não desmontarmos a autoridade da família. Nós temos que entender que a autoridade da família tem que ser desmontada, porque as pessoas elas não seguem silogismos, elas seguem uma autoridade. Então, por exemplo, um projeto de lei que foi aprovado aqui nesta casa, como, por exemplo, a Lei das Palmadas, da senhora advogada, da Xuxa Meneghel. Vejam, o que acontece é o seguinte, essa lei, ela pode parecer que ela quer defender as crianças, mas uma criança que for espancada, já com o aparato legal que havia anteriormente, o criminoso iria para a cadeia. Qualquer pessoa espancada, não só a criança. Só que acontece o seguinte, o que está contido lá dentro da lei é o seguinte, se o pai ou a mãe sujeitar a criança a qualquer tipo de constrangimento, esse pai e essa mãe podem ser autuado. Constrangimento, isso quer dizer o seguinte, você já educa a criança desde pequeno a não obedecer à autoridade do pai e da mãe, para obedecer à autoridade do Estado. É necessário fazer alguma coisa para que não haja autoridade. Isso não é. Isso não é. Pronto. Isso não é o problema principal daqui que nós estamos tratando, que não é a questão da autoridade dos pais, mas é a questão que foi se tentando buscar uma forma de desmontar a família. E essa forma foi encontrada com a teoria do Dr. John Money, né, que é uma teoria completamente maluca. Ela foi vista como um instrumento muito importante pela ideóloga Judith Butler, e isso foi então colocado dentro da Conferência de Pequim, como foi relatado pela Dale O'Leary. Dentro da Conferência de Pequim, se tentou introjetar dentro das resoluções da ONU a palavra gênero. Quando os delegados disseram, mas escuta, por que essa palavra gênero? Por que é que não se diz então logo sexo, já que vocês estão tentando defender as mulheres? Por que é que não se coloca a palavra sexo? E então, foi a grande descoberta. A reação foi tão tremenda contra a palavra sexo, para se substituir a palavra gênero, que então nós descobrimos que a palavra gênero não significava mulher. Ou seja, a agenda de defesa do direito da mulher estava sendo raptada por uma outra agenda. A agenda, porque finalmente eles tinham encontrado a forma de desmontar a família. Um projeto socialista cuja finalidade é desmontar a família natural.
a família da qual as pessoas nascem. A família onde o homem e a mulher se unem sexualmente e da qual nascem as crianças. Numa aparente vontade de defender o direito da mulher, o que se estava fazendo era uma outra coisa: destruir a família. E aqui é que está a realidade, e aqui que está o problema. Então, querem defender o direito das mulheres? Faça o seguinte: quando quiserem defender o direito das mulheres, usem a palavra mulher. Usem a palavra sexo. Mas por que é que os ideólogos e os militantes não vão aceitar que as senhoras legisladoras coloquem a palavra sexo, coloquem a palavra mulher e não a palavra gênero? Por quê? Porque a finalidade não é defender a mulher. A finalidade é raptar a causa da mulher para uma outra agenda. Uma agenda escondida. A agenda de gênero. A agenda de destruição da família natural. Por isso, que uma pessoa, se na democracia uma pessoa quer destruir a família natural, ela tem direito de querer isso, mas ela tem também o dever de avisar aos eleitores que ela está fazendo isto, porque isso daqui é acabar com a regra da democracia, onde as pessoas têm que ser informadas do que é que está acontecendo. Para concluir. Ou seja, é importante que a palavra gênero seja então definida. Seja definida. E é por isso que nós estamos aqui. Porque o que está por trás da palavra gênero não é a mulher, mas é uma agenda de destruição da família natural. Muito bem. Eu gostaria, antes